Em 10 anos, no Brasil, a quantidade de pessoas inválidas por causa dessas colisões aumentou em 142%. Olha só, 142%, muita coisa. Realidade também, olha, infelizmente, parecida aqui em Santa Catarina. Pois é, diante disso, nós acompanhamos casos de quem ficou um período sem trabalhar e outros que nunca mais tiveram o mesmo estilo de vida. Situação que interfere no Sistema Único de Saúde e que, se continuar no mesmo ritmo, pode se tornar insustentável devido aos gastos com tratamento. Vem cá, confira a reportagem especial na tela. Começo da noite, horário de pico, mais um acidente de moto. E outro, e mais outro. É assim quase todo dia. As estatísticas comprovam: a maior quantidade de ocorrências envolvendo motociclistas é das 5 da tarde às 8 da noite, justamente no período de maior movimento nas grandes cidades, quando o trânsito costuma estar assim, abarrotado de veículos. A imprudência ela está englobada em vários tipos de infrações, mas a principal delas é o excesso de velocidade, o uso de álcool na direção e também avanço sinal vermelho, pedestres contribuem muito com isso também. Então são várias as causas, mas a principal delas é celular, embriaguez e velocidade. Pronto-socorro do Hospital São José. Um dos maiores hospitais públicos do estado recebe, em média, todos os dias, 10 vítimas de acidentes de moto. Os números são do setor de atendimento pré-hospitalar dos bombeiros voluntários. A grande maioria são pessoas que utilizam a moto, por exemplo, como forma de trabalho. Os motoentregadores ou pessoas que utilizam a moto para se deslocar ao trabalho, tanto por questões econômicas quanto questões de facilidade no trânsito e que acabam sendo vitimadas. De uma moto para uma cadeira de rodas. Mário sofreu fratura exposta na perna e no braço. Já passou por 2 cirurgias e ainda tem uma longa recuperação pela frente. Eu era uma pessoa ativa, hiperativo, fazia minhas coisas em casa, ajudava minha esposa, trabalhava e hoje não dá, hoje é só dependendo de tudo. Depende de 24 horas de outra pessoa. A minha sorte é que a minha esposa trabalha, né? Porque senão... Kelly também espera no corredor do mesmo hospital. Ela retorna ao especialista para avaliar o pulso, após ter sofrido uma fratura. Teve a moto atingida por um carro quando ia para o trabalho. Eu estava indo visitar um cliente, isso 8h30 da manhã, então não tinha tráfego, nada. Foi desatenção dele, invadiu a preferencial, não respeitou a placa de pare e eu, por mais que estivesse devagar, não consegui frear a tempo. Fiquei alguns dias afastada e apesar de não ter ido para o encosto, isso na empresa acabou impactando bastante na minha renda, porque eu dependo de comissão e mudei algumas coisas no meu trabalho, mas ainda tenho alguma dificuldade em fazer o que eu fazia antes com a mesma agilidade que eu tinha. Hoje, Mário e Kelly entram para a soma de gastos do Sistema Público de Saúde. Um valor ainda incalculável. Afinal, não se sabe quantos exames, consultas ou procedimentos médicos os dois vão precisar até ficarem bem. Esses acidentes, de forma geral, eles são acidentes de uma gravidade maior, devido à cinemática, ou seja, da força do trauma. Então, pacientes acabam vindo mais graves em relação a esse tipo de acidente. Então, consequentemente, quanto mais grave vem o paciente, mais tempo ele fica dentro do hospital, mais recurso demanda para poder assistir aquele doente. A incidência de vítimas de acidentes de moto que precisam de leitos de UTI subiu 35% em um ano. Das 30 vagas disponíveis, 1/3 tem envolvimento com traumas. O custo diário por uma unidade de terapia intensiva é de aproximadamente R$15 mil, fora a recuperação no quarto, que também gera custos.
conta ela é muito cara, né? Então, se você continuar aumentando essa estatística, às vezes o teu recurso ele vai se tornar insuficiente. Do hospital para a vida fora dele. Dos que sobrevivem, muitos saem em condições de trabalhar. Outros ficam incapacitados. É um trabalhador a menos, que novamente reflete no bolso do governo. Ou melhor, no bolso de cada um. Nos últimos 10 anos, a quantidade de casos de invalidez permanente devido a acidentes de moto subiu 142% no Brasil. As mortes também tiveram crescimento. Em Santa Catarina, as vítimas fatais caíram, mas o número de inválidos segue o cenário nacional. Em uma década, mais de 2,5 milhões de brasileiros se tornaram inaptos para o mercado de trabalho. Impacto direto no pagamento do seguro DPVAT, utilizado para indenizar vítimas de acidentes de trânsito. De 2009 a 2018, as indenizações pagas para motocicletas e ciclomotores dispararam 72% no país. As lesões mais comuns que a gente indeniza na invalidez permanente são lesões nos membros inferiores, cerca de 43%. Nesse período estamos falando de cerca de 115 mil casos, né? Desde lesões do joelho, tornozelo, né, pernas, tá nesse grupo, é o principal fator. Aos 38 anos, Alexandre vive outra vida de 14 anos atrás. Praticamente perdeu a fala e os movimentos. Teve a moto que trabalhava como entregador acertada em cheio por outro carro, que não respeitou a sinalização. Se tornou dependente da mãe para praticamente tudo. A senhora já parou para pensar em alguma vez, desde que o acidente aconteceu, como poderia ter sido diferente a vida se não tivesse acontecido isso? Aí estava bem melhor, né? Ele trabalhando, né? Essas coisas. É difícil. É difícil. Para mim é. Mas para Deus é impossível. Porque a gente é só a gente aqui dentro, né? Daí lá atrás, lógico, tem a minha filha que olha, tem o meu genro, tem minhas outras 2 filhas, tem meus outros 2 genros. Eles sempre estão aqui. Mas que nem agora, ó, que nem hoje, ó. Depois que vocês forem embora fazer outras matérias, cá fico eu e ele. Aí ele pede para ir no mercado, aí ele pede alguma coisa, já tenho que adivinhar para ver o que é, para mim ir lá rapidinho, buscar e vir de volta. Então muitas vezes eu fico pensando, meu Deus, por que isso, né? Morre-se muito mais pessoas no trânsito do que numa guerra. Então, as pessoas têm que ter consciência, elas têm que mudar o seu comportamento quando transitarem pelas ruas. Elas têm que ter consciência de que a segurança está em primeiro lugar.